Muitas vezes nós olhamos para a vida dos outros e achamos que a vida dos outros é sempre mais fácil do que a nossa, ou que parece que as coisas acontecem mais rápido e com menos dificuldade para os outros. Meu nome é Rami e hoje eu te convido a refletir nesse ponto. Você vai ver que a grama do vizinho nem sempre parece ser tão verde quanto ela aparenta ser. Há um personagem na Bíblia cujo nome significa descanso, mansidão, tranquilidade, cujo nome é Noé. A história de Noé é muito conhecida por todos nós e ela traz ensinamentos bastante profundos, mas muitas vezes, se nós lermos essa história de forma muito superficial, nós perdemos alguns princípios bastante profundos que traz essa história. É interessante porque quando nós vamos olhar em Gênesis capítulo 6, nós percebemos que o Senhor dá uma ordenança a Noé. O Senhor chama Noé e o Senhor ordena que ele viesse construir uma arca. Mas essa arca ela não deveria ser construída de qualquer forma. Essa arca ela deveria ser construída com certas medidas e deveria ser utilizado um material específico, que era madeira de gofe, ou então também conhecida como madeira cipestre. Então Noé ele teria que construir esse projeto. Normalmente quando nós lemos a história de Noé, nós ficamos normalmente nesse intervalo entre o Senhor ter ordenado que ele construísse a arca até o final, quando a arca é construída, e muitas vezes nós esquecemos esse trecho da história da vida dele que se passou entre o tempo da promessa e o cumprimento da promessa. Quando nós vamos olhar para a vida de Noé, nós temos muitas vezes a impressão que ele chegou no outro dia, logo depois que o Senhor havia dado essa missão para ele. Ele chegou no outro dia com seu cartão de crédito, foi na madeireira e pediu ali meia tonelada de madeira de gofe, de cipestre, e falou: olha, deixa nesse endereço para mim. Mas as coisas não funcionavam muito bem assim naquele tempo. Então como é que funcionava? Noé ele tinha o seu trabalho, tinha a sua família, ele tinha que continuar cuidando das suas atividades normais porque ele tinha sua família para sustentar. E junto a isso também, nas suas horas disponíveis, ele tinha que cumprir esse projeto. Ele tinha que trabalhar nessa missão que Deus tinha dado para ele, esse objetivo. Então ele tinha que ir atrás da madeira cipestre. Quando ele encontrava a madeira cipestre, ele tinha que derrubar essa madeira. Ele tinha que limpar a madeira e depois ele tinha que arrastar para o local onde o projeto estava sendo executado. Dia após dia ele tinha que fazer esse processo. A madeira cipestre ela não é uma madeira muito fácil de se derrubar. E os instrumentos de corte naquela época eles não eram tão sofisticados como são hoje. Então Noé ele tinha bastante dificuldade em cortar aquelas árvores e ele ainda tinha que arrastar. Era um projeto muito longo, muito árduo e muito intenso, do qual eu tenho certeza que muitas vezes ele pode ter desanimado, muitas vezes ele pode ter pensado que não ia conseguir, mas mesmo assim Noé ele foi persistente no projeto. E além de todas as dificuldades que o próprio projeto já existia, havia algumas outras pessoas que apareciam e não conseguiam ver a visão que Deus tinha dado para ele e zombava dele, desmotivava ele, mas Noé ele não dava ouvido a essas pessoas. E eu acho bastante interessante que quando nós vamos olhar para a vida de Noé, quem deu o projeto para Noé foi Deus. Então por que Deus não executa o projeto? Por que Deus não construiu a arca? E aqui é um ponto bastante interessante. Toda vez que Deus nos dá um projeto, uma missão, ou colocou um objetivo no teu coração, nós temos que entender que Deus faz aquilo que você não pode fazer. E aquilo que é tua incumbência fazer, Deus ele não vai mover uma palha. O que significa? Significa que nesse projeto, Deus tinha colocado esse desejo no coração de Noé. Então qual era o papel de Deus? O papel de Deus era primeiro, fazer com que nenhum dos recursos viesse faltar. Ou seja, a madeira de golfe não ia faltar. O projeto ia acontecer porque não ia faltar matéria. E qual era o projeto de Noé? A parte de Noé era executar o projeto que Deus tinha dado e fazer com que esse projeto viesse a acontecer. E todos os recursos que ele precisava, Deus ia garantir que iria acontecer. Toda vez que nós entramos num projeto, ou toda vez que Deus nos dá um sonho, nós temos que entender que nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que nos esforçar, porque a parte de Deus, que é nunca deixar que os recursos venham faltar, isso ele sempre faz porque ele é fiel. Então aprenda que os recursos que você precisa, tudo aquilo que você necessita, Deus ele vai prover na tua vida, porém você tem que dar o teu melhor, você tem que se esforçar. E um outro ponto interessante é que ele não poderia usar qualquer madeira. Eu tenho certeza que em alguns momentos ele ficou tentado em usar outras madeiras, afinal, parece que é o projeto que mais importa, ou seja, eu tenho que acabar o projeto e a coisa não funciona bem assim, os meios não justificam os fins. Nós temos que entender que não é importante apenas esperar em Deus, nós temos que também saber esperar da forma correta.
Então, quando Deus nos dá um sonho, nos dá uma missão, nós temos que entender que a forma como nós fazemos é tão importante quanto a própria execução do projeto. Os princípios, eles não podem ser sacrificados. Nunca sacrifique e negocie os seus princípios. Esse é um preço muito alto para qualquer projeto. E por que Noé ele não... quais seriam os perigos se Noé ele tivesse sacrificado esse princípio? É bastante interessante quando nós olhamos em 1912, o Titanic ele afundou em 14 de abril. Ele afundou porque naquela época tinham construído um dos barcos de passeios mais suntuosos e grandes em termos de proporção, tanto de tamanho quanto de altura, e os projetos que foram colocados dentro daquele navio eram projetos novos, e a ciência dos materiais estavam bem desenvolvidos, então eles decidiram construir um navio muito suntuoso. Porém, os engenheiros não haviam previsto, não haviam calculado bem as águas que esse navio iria navegar. Atlântico Norte, a água é muito fria. E qual é o problema da água fria? A água fria ela diminui a resistência do ferro, ela faz com que a propriedade do material ele venha a ser alterada. Com isso, o Titanic foi facilmente lesionado por um iceberg, acontecendo então o naufrágio desse navio. O que acontece se Noé não tivesse usado as madeiras que Deus havia recomendado? Ele não sabia quanto tempo ele iria precisar daquele navio em água. Deus ele sabia. Se ele tivesse usado outra madeira, a madeira iria apodrecer antes do tempo e aquele navio iria afundar, destruindo todo o projeto. Muitas vezes nós queremos criar atalhos ou queremos fazer caminhos mais curtos, mas nós não sabemos quais são as águas que Deus quer que nós venhamos navegar. E por Deus saber quais são as águas que Ele vai nos permitir navegar, Ele sabe aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso projeto. Um grande abraço, que você possa viver os sonhos de Deus na tua vida, que você possa se esforçar, se dedicar, sabendo que os recursos nunca vão faltar, porque Deus ele é fiel para cumprir todos os propósitos deles. Um grande abraço, uma ótima semana. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a compartilhar com seu amigo, compartilhe com alguém que precisa viver esse projeto, precisa dar o seu melhor, na certeza que Deus vai te abençoar para que você venha realizar os seus sonhos. Se inscreva nesse canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. Uma ótima semana e tudo de bom. Um grande abraço.